Olá, amigos. Tem uma palavra de Deus para você em nome de Jesus. Está aqui no livro de Ezequiel, capítulo 3, versículo 16, diz: E aconteceu que, ao fim de 7 dias, veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirá a palavra, e os que o avisará da minha parte. Então, aqui conta-se que Deus, ele chamou Ezequiel e diz: Eis que eu te pus como atalaia sobre a casa de Israel. Atalaia, pessoal, vigia, sentinela, pessoa que observa, que fica vigiando a cidade. Ele fica no lugar mais alto, ele fica ali observando como um vigia. Ele certamente avisa dos perigos que estão entrando na cidade. Então, tem algo perigo vindo contra aquela cidade, contra aquele lugar, entrando na cidade, eles correm e avisam do perigo que está vindo. Então, Deus está falando aqui que Deus ele escolheu pessoas para alertar as pessoas do perigo que elas estão passando, do perigo que elas estão correndo, de se perder na vida eterna, de partir deste mundo sem a salvação de Deus. Então, para que o homem não se perca, Deus ele sempre vai escolher, vai chamar alguém para ser boca de Deus, para ser aquele que vai alertar a pessoa do perigo, de dizer: filho ou filha, este não é o caminho. Você está fazendo escolhas erradas. Você não tem buscado de Deus a direção e você está fazendo as coisas do teu jeito. Isso vai te fazer sofrer. Isso vai fazer com que você sofra amanhã. Então, esta é a parte de cada um de nós, alertarmos as pessoas do perigo que elas estão passando, se elas continuarem vivendo uma vida que Deus não se agrada. Quando Deus ele abre os nossos olhos, nossos ouvidos com a palavra, é para que esta palavra entre no nosso coração, pessoal, e traga mudança. Se o atalaia, se o que vigia está levando a palavra para você, está enxergando que você precisa de uma palavra para você mudar, ele vai, usado por Deus, a boca dele vai pronunciar a palavra de Deus. É para você mudar, é para você sair, deixar de seguir a direção que você está seguindo errada e seguir a direção de Deus. Então, o Atalaia aqui quer dizer isso: o profeta, o homem de Deus, iria dizer ao povo de Israel o perigo que eles estavam correndo. Por quê? Por ser rebelde, por ser desobedientes. É como eu costumo dizer, que o testemunho é a minha vida. Eu vivia junto com a minha esposa há 8 anos e comecei a frequentar a igreja, pessoal, e certa vez eu cheguei em casa e comecei a meditar na palavra. Aí eu li Salmo 4, capítulo 4, versículo 4, que fala sobre: diz, ireis e não pequei. Né? Para eu não ficar nas minhas palavras, eu vou ler junto com vocês. Salmos capítulo 4, versículo 4. Essa palavra mudou, pessoal, a minha maneira de pensar e de ver. A palavra de Deus é exatamente isso. Ela nos mostra a direção a ser seguida e parar de seguir a nossa própria direção, a nossa própria vontade. O Salmo 4,4 diz assim: ó, perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Quando eu vi essa palavra, falai com o vosso coração sobre a vossa cama, eu examinei esta mensagem e o Espírito Santo de Deus falou ao meu coração, me mostrou que na minha cama só existia duas pessoas, eu e minha esposa. E eu estava vivendo com ela sem casar. E isso, pessoal, fornicação, não era casamento. Ah, mas eu sempre ouvi dizer que junto com fé casado é. Não. Você deve casar diante dos homens e também ter a bênção de Deus, pessoal. Isso sim é casamento. Você não sabe o quanto fui eu abençoado com essa decisão de obedecer essa palavra. Nós não podemos ser rebelde à boca de Deus. Quando alguém é usado por Deus para te dar uma palavra, e você entende, você deve buscar mudança. É como alguém dá uma palavra dizendo: olha, perdoa.
porque certamente quem não perdoar nunca vai ser perdoado por Deus. Então você deve perdoar. Esse é o quê? Uma palavra que está sendo anunciada pelo profeta, pelo atalaia, pelo homem de Deus, para que você mude, para que você busque mudança para a sua vida, para os seus sentimentos. Então, Deus escolheu e disse: olha, eu te dei por atalaia sobre Israel. E tu, da minha parte, vai falar minhas palavras. Não é minhas palavras, não é do pastor, não é do ciclano, do fulano. A palavra é de Deus. Quando a palavra de Deus é falada, é para trazer mudança na sua vida. E se não tem trazido mudança na sua vida, porque não é Deus falando. Então, você precisa ouvir a palavra de Deus. E o que Deus quer de nós, pessoal? Que nós sejamos boca de Deus. Onde? Veja onde. Ezequiel capítulo 3, versículo agora é o 24. Veja. Então entrou em mim o Espírito e me pôs em pé. E falou comigo e disse: entra e encerra-te dentro da tua casa. Olha a direção. Você agora vai entrar na tua casa e fecha, encerrar é fechar. Se fecha lá dentro, fecha tudo. Tampa todas as brechas e comece a olhar para sua casa. Você sabe aquela pessoa que ela inveja a vida que o casal tal vive, ela inveja a prosperidade do fulano tal, quanto será que aquele, imagina aqueles milhões que aquela pessoa ganha, vive da prosperidade dos outros, vive da felicidade dos outros, viva a sua felicidade, meu irmão, viva a sua prosperidade, para de viver se alegrando ou invejando a vida do fulano, do ciclano, Beltrano. Deus quer dar vida à felicidade da família para você também. Deus quer que você tenha a sua prosperidade, tenha a sua felicidade. Não viver da felicidade ou da prosperidade dos outros. Então, Deus quer que você seja a boca de Deus dentro da sua casa, dentro do seu lar. Encerra-te dentro da sua casa. Faça como Deus está mandando fazer. Examina como está a tua casa, como está a tua família. Eu não estou falando casa-coração, nem você. Estou falando como está a sua família. Estão todos em comunhão com Deus? Estão todos salvos? Estão todos vivendo a vontade de Deus, pessoal, sem os vícios, sem as drogas, sem a prostituição, sem a pornografia? Tem a sua casa vivendo no centro da vontade de Deus? Ah, tá. Minha família tá uma bênção. A minha família tá abençoada, mas precisa-se da salvação de Deus. E você precisa alertar, ser o atalaia. Se a pessoa que está vendo, o filho está se perdendo, você deve alertar, filho, não vai por aí. Este não é o caminho, isso vai te trazer sofrimento. Sai dessas amizades, filho. Não anda com essas pessoas não temem a Deus, elas vão fazer o que é errado, você vai ser preso, você vai trazer vergonha para sua casa, para sua família. Então, filho, não vai por aí, porque Deus diz, hein? Quem ouve os seus pais, quem honra os pais, os dias seus vão ser prolongados na terra. Essa palavra vai trazer resultado para a vida dele. Quando Deus mandar você falar, fale. Quando Deus falar para você, marido, larga o vício da bebida, porque nos bares os vícios vai te fazer pensar coisas que não deve, fazer coisas que não deve, você vai ser guiado, dirigido por isso. Então, larga disso, porque Deus não se agrada dos que se embriaga, né? Então, alerte, seja a boca de Deus. Na onde? Na sua casa, na sua família. E aí o que acontece? Não, Deus dá outra direção para nós. Do que havemos de fazer na nossa casa? 26. Ezequiel 3, 26. E eu farei que a tua língua se apegue ao teu paladar, e ficará mudo, e não lhes servirá de homem que repreenda, porque casa rebelde são eles. Então, Deus está falando, eu vou fazer você agir como mudo, como aquela pessoa que tem língua, mas a língua dele não sabe, não vai pronunciar palavra que eu não quero que ele pronuncie. Olha quão bom seria se assim acontecesse. Se você parasse de repreender, aqui está falando, você vai parar de repreender como homem. Você vai parar de repreender como pessoa natural. Você não vai mais falar do seu jeito.
Olha o que Deus quer de você e de mim, irmão. Você pare de agir, de falar como você tem falado. Talvez você tenha falado palavras agressivas, palavras como a língua como uma espada desembaiada, que fere todos que estão à sua volta. Palavras agressivas, xingos, palavrões, são palavras que não traz construção nenhuma para a vida dos seus familiares, da sua casa. Então, o que Deus quer que a gente faça? Se não tem o que falar, fique muda, fique calado. Não fale. Se Deus não dirigir você para falar, se Deus não te deu uma palavra, não foi a palavra que ele pôs na sua boca, lembra que Ezequiel, Deus disse ao Ezequiel? Você vai falar minhas palavras, da minha parte, as minhas palavras que eu pôr na sua boca. Então, se Deus pôs a palavra na sua boca, fale. Por quê? Vai trazer transformação. Ele diz, a palavra de Deus diz assim: a palavra do Senhor nunca volta vazia. Antes ela fará aquilo pela qual ela foi enviada. Se ele enviou a palavra, você declarou, falou, vai trazer a mudança e a transformação dele e dela, né? Deus, assim, quer que eu e você não fale do nosso jeito, mas segundo a palavra que ele nos der para falar, porque isso será, terá, essa palavra terá o poder de transformar a vida da pessoa que ouve. Então, ele diz que nós vamos, que ele vai fazer com que a nossa língua se apegue ao nosso paladar, não sirva e ficará mudo e não lhe servirá de varão que repreenda, porque casa rebelde são. Se você falar do seu jeito, por mais se a pessoa está rebelde, está revoltada, mais revoltada vai ficar. Se ela mais se ela está sendo rebelde, mais rebelde ela vai ficar. Por quê? Porque as suas palavras, você vai falar com ódio, com mágoa, com ressentimento, você vai falar do seu jeito. Então, quando eu devo falar, ô pregador Geraldo Félix, quando eu devo falar? Verso 27 agora, Ezequiel 3, 27. Mas quando eu falar contigo, abrirei a sua boca, e lhes dirá, assim diz o Senhor. Olha aí, é Deus falando para você e através de você. Assim diz o Senhor. Deus falou isso, isso e isso. Aí a pessoa vai dizer, puxa, realmente, o que eu estou fazendo da minha vida? Por onde eu estou seguindo? Que fim eu vou... qual será o meu fim? É isso que a pessoa tem que pensar. O Espírito de Deus tem a maneira dele de trabalhar. Você somente deve falar como Deus manda você falar. Assim diz o Senhor. Quem ouvir, ouça, e quem deixar de ouvir, deixe de ouvir, porque casa rebelde são eles. Mesmo que eles não queiram ouvir, se é a palavra de Deus, fale, porque a palavra de Deus vai trazer a transformação e a salvação dos seus familiares, da sua casa. Então fica com esta palavra. Que Deus te abençoe. Então, seja a boca de Deus, seja o atalaia da sua casa, da sua família. Então, que Deus te use e te abençoe com esta palavra em nome de Jesus.